Salve, rapaziada! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Rapaziada, olha só. Vamos supor uma imaginação. Imagine quanto o homem, quanto a mulher quer em busca de um relacionamento que dure. Imagine que o homem se depara com isso. Olha só, pai afetivo, mesmo após o DNA dar negativo, ele é obrigado a pagar pensão alimentar, ou seja, pensão alimentícia. A notícia inesperada que uma criança não é filha biológica de um homem não apagou a responsabilidade do adulto, nem o forte laço socioafetivo criando entre ele foi o que consensuou na decisão de uma comarca do oeste catarinense ao determinar o pagamento de pensão alimentícia a criança, inclusive de valores ou seja, inclusive atrasados, são pena de prisão em regime fechado. Ou seja, que maravilha para o homem, que maravilha. Ou seja, além dele não ser pai biológico da criança, ele mesmo assim, ele é obrigado a pagar pensão socioafetiva. Ou seja, o verdadeiro pai não é obrigado a nada, mas ele é obrigado a pagar. O processo que visa inclusivamente o pagamento de valores devido à criança tramite em outubro de 2022. O argumento utiliza pela ofensa do homem, que é após a grande decepção que vinculou a saber ser traído, ele se tornou usuário, ou seja, ele se tornou um usuário. A mãe da menina foi condenada no processo anterior, ainda em fase de recursos de pagamento indevido ao executado pela falta de má-fé. Muito bem. Olha, rapaziada, vê que vocês concordem comigo. Ou seja, vocês pegam uma mulher, não estou dizendo todas, mas você pega uma mulher, assuma um compromisso sério com ela, e aí daí, ou seja, no seu descuide, ela fica com outro. Pare bem, pare e pense para vocês verem. Ela fica com outro e através desse relacionamento do outro, que é o pai da criança, gera fruto, ou seja, o pai da criança fica com zero de despesa e você, além de ter que pagar pensão, sem a filha ser sua, você vai ter que pagar os atrasados ainda ou corre risco de pegar uma prisão em regime fechado. Que maravilha, rapaziada! Que maravilha! Olha só onde está indo o mear da situação de quem, ou seja, principalmente o homem, de quem busca um relacionamento. Naqueles autos, inclusive, conforme estudo social produzido, o executou, ou seja, o executado
declarou que será pai de nome da criança por resto da vida, por orientação, ou seja, por resto da vida, por orientação do advogado que o representa, da criança destaca o magistrado ao lembrar que também há decisão válida, que reconheceu a paternidade socioafetiva. Cara, olha só, vou falar com vocês aqui, cara. Cara, preste atenção para vocês não se relacionar com pessoas que não merecem, ou seja, o seu respeito. Estou sendo muito claro com vocês aqui. Não estou julgando todas, mas realmente a maioria delas tem má intenção. Por quê? Porque essa daí aproveitou a oportunidade e se enrabou com o outro lá. E aí, mas mesmo assim, ou seja, por orientação do seu advogado que representa, ele foi obrigado a afastar da criança. Não porque ele queria, mas sim porque ele foi obrigado por orientação do seu advogado. Olha, cara, se eu fosse essa mulher aí, eu faria o possível, o impossível para esse homem não me largar. Porque, rapaziada, para e pensa que como é que as coisas só estão estreitando para nós homens. Agora vamos supor, imagine você se relaciona com a M-Sol aí, vamos botar, ela tem três filhos pequenos, e amanhã, se ela te jogar na justiça, mesmo você não sendo o pai da criança, você é obrigado a pagar a pensão socioafetiva. Não porque você é pai ou deixa de ser pai, mas sim por causa do socioafetivo. Entenderam muito bem? Pois então, onde isso está levando, por empoderamento da maioria das mulheres se sentirem empoderadas, entendeu? Os homens estão se isolando e as mulheres de valores que ainda estão no mercado, poucas, mas ainda tem no mercado, paga esse preço aí também sem ter nada a ver com isso. Na sua decisão, o magistrado reforçou: a criança não tem poder, a criança não pode ser penalizada pelas as atitudes dos adultos. No mínimo, deveria se responsabilizar os frutos escolhidos na vida, porque doces ou amargos e maduros não, em vez de atribuir a culpa na criança de 7 anos, anotou ao citar a idade atual da pequena. Pois então, rapaziada, realmente, num ponto, a justiça está certa. A criança não é culpada pelos erros entre o pai e entre a mãe. Só que o porém, aí tem um porém, rapaziada. Por exemplo, então por que não cobra pensão do pai biológico e não do padrasto? Vocês concordam comigo? Comente aí. Por que então a justiça não foi justa? Entendeu? Olha,
realmente ele não é o pai. Então vamos atrás do pai exigir a pensão alimentícia, entendeu? Porque ele não é o pai. E aí, rapaziada, e aí é que é complicado. Ou seja, desse jeito, você está entendendo como é que... Ou seja, nós, homens, temos que ficar muito precavidos, porque olha só, além do rapaz ser uma ótima pessoa, ou seja, ele amou a filha como se fosse dele, ele, entendeu? Não fez, entendeu? Nenhum, ou seja, obstáculo, não botou nenhum obstáculo por causa disso,